Olá, amados, graça e paz. Provérbios 18, 2 diz que o insensato não tem prazer no entendimento, e sim em fazer valer o seu modo de vida. Ele é dogmático em achar que aquilo que ele pensa é o entendimento correto, o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. A palavra diz que, ainda que procure andar no caminho do bem, o tolo sempre demonstra publicamente a sua falta de sabedoria. Aquele que é nécio, que não tem aptidão, né? As suas atitudes são reprováveis, sempre porque não se persevera segundo uma sabedoria do alto, da qual é possível alcançar para que seus dias vão bens e longos nessa terra, porque todo aquele que segue os preceitos do Senhor segundo o fundamento da qual aqueles que seguem segundo a fé, a palavra nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquele que não se vê. Como podemos compreender, o universo foi tudo formado segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Segundo a terra era sem forma e vazia, da qual, segundo a criação, ele disse: haja luz, e viu que a luz era boa e fez separação de luz das trevas, onde o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. Tudo ele viu que era bom, e assim se comprovou através da obra a qualidade da fé. Segundo as obras se comprova a fé. Ele viu a qualidade das obras, do qual foi formado segundo a fé. E nós, através do universo que se formou, nós contemplamos a obra daquele que nós cremos, depositamos a nossa confiança e havemos de herdar as regiões celestiais, da qual é a nossa morada. Assim como comprovamos o universo que foi feito por ele, onde a palavra diz que por ele e para ele são todas as coisas. Nada do que tem havia sido feito se não fosse por ele, aonde o Pai o glorificou. Este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como o incauto, aquele que não tem cautela, ele acredita em tudo que ouve. Devemos sempre ter o discernimento, aonde se alcança, como ele tem nos falado por esses dias, aqueles que alcançam um alimento sólido como adultos, que fogem de toda infantilidade, que segue segundo o amor verdadeiro e não persevera mais segundo infantis, da onde muitos seguem segundo o entendimento de próprios olhos, não segue discernindo do qual se consolida a casa. Estão com o interior cheio de ódios, brigas. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Na insensatez, como infantis, que não se alcança o leite puro espiritual, já porque se naufragou, e tão pouco aquele que não alcança nem o leite espiritual, quanto mais pode alcançar um alimento sólido e estar como adulto para discernir. É como uma mente cauterizada, onde um entorpecimento, um espírito de entorpecimento, onde crê em suas próprias tolices,
A palavra diz que o Senhor os entrega nas suas mentes, segundo as suas próprias imaginações, e creem em suas mentiras para receber o galardão, segundo seus próprios entendimentos, que se apoiaram em entendimento de próprios olhos, e não se consegue, por abandonar aquele que podia conceder este entendimento, e através da fé, com exercício constante, se alcança essa maturidade, se alcança um alimento sólido, do qual se consolida a casa, da qual a família de Jesus não é segundo a família biológica, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai, mesmo porque Jesus disse que os inimigos seriam os da própria casa. De agora em diante é pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Haveria, da qual ele diz, pensa que vim trazer paz, vim trazer dissensão, porque não há comunhão do jugo desigual. A família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, da qual ele disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E aqueles que fazem a vontade do Filho, além de um irmão, é um amigo na diversidade, que é anunciar o Evangelho. Por isso, seja a família biológica, se não estiver debaixo do mesmo jugo, vai haver sempre divergências, não a comunhão de Cristo com Belial, não a comunhão de trevas com luz, não a comunhão de incrédulos com crédulos. É necessário, falando no ambiente físico dentro de um lar, é necessário que todos estejam debaixo de um mesmo fardo suave, um jugo leve, do qual é a canga de Jesus. Mas se um está sobre o direcionamento de Jesus e o outro está sobre o jugo do opressor, não vai haver paz naquele lugar. Vai haver sempre constantes brigas, rivalidades, disputas. Assim como a unidade da fé, falando segundo a Igreja de Cristo, não há comunhão com os membros da meretriz. Na palavra diz que haveria divergências para que fosse conhecido os escolhidos, da qual aqueles que seguem segundo a meretriz seguem acumulando iniquidade sobre iniquidade, seguem segundo a insensatez, segundo a palavra diz, porque Deus ele concede liberadamente a sabedoria do alto a todo aquele que busca. Mas Cristo Jesus ele revela a quem o quer, da qual se, através do Espírito de Deus, se constrói através do princípio da sabedoria, que é o temor. Mas se não consolida a casa, já não persevera segundo o temor e retrocede, já não se opera os dons irrevogáveis na forma correta que deve ser, segundo o amor. E por isso acabam ficando desaprovados, não são aprovados para o noivado, a noiva, porque é como um namoro, se começa através do Espírito de Deus, segundo o batismo do primeiro advogado, se recebe ainda como pecador, e é submetido a um namoro para ser reprovado, da onde o Senhor reenvia o segundo advogado, o Espírito de Cristo, para que se persevere agora como noiva, como mentalidade de Cristo, o coração sendo aperfeiçoado, santificado, limpo e purificado segundo a palavra que é viva e eficaz. Agora, se não persevera, aonde aqueles que alcançam o segundo advogado não retrocede, porque tem o entendimento que é desviar do mal. Aqueles que compreendem a palavra, o inimigo não rouba mais a verdade. Esta é a noiva que persevera
sendo com caráter aprovado. Mas aqueles que estão com o primeiro advogado são aqueles que ainda não são aprovados, aqueles que estão como que um namoro e não alcançou ainda o noivado. Porque sabemos que o casamento ele ocorre nas regiões celestiais, aonde ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã. Onde após aprovado recebe o segundo advogado. Mas a mãe será nas regiões celestiais, aonde sim, com o corpo glorificado, é a mulher virtuosa. Jesus é o noivo que nos conduz ao marido espiritual, onde haverá o casamento e a coroa da vida. Ali todos unidos serão coroa para o marido espiritual, a mulher virtuosa com o corpo glorificado, aqueles que adentrarem a região celestial. Aqui são aqueles que são aprovados e estão como noivo, mas aqueles que estão segundo o primeiro advogado ainda não foram aprovados. O seu caráter não é aprovado diante do Senhor, porque segue segundo entendimento de próprios olhos, segue segundo a própria lei de Moisés, da qual a palavra nos diz que são aqueles que estão a ponto de querer sentar no trono de Moisés. Estão, na verdade, segundo a própria serpente levantada no deserto. Nós seguimos o Filho do Homem, do qual foi levantado, e ele já venceu todo principado, potestade, todos os governantes que amotinam em vão. Por isso ele nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque maior o que está em nós, filhinhos, vós já vencestes, por estáis apartados de toda injustiça, por aprenderem por revelação divina e o inimigo não roubar a verdade que há em nós, aqueles que entendem da palavra. Vós já sois mais que vencedores em Cristo Jesus, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo e sendo expulso, da qual perseveramos dia após dia na chave que ele nos concede. Para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. A chave de Davi, do qual ele carregou sobre os seus ombros, e ele diz: todo aquele que negar a si mesmo, negar a sua própria vida por amor de mim, comigo reina. E assim nós perseveramos dia após dia na vigilância e na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.